Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Renascidos das Escrituras. Hoje daremos continuidade e iniciaremos com o primeiro capítulo da série Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. Antes de chegar ao capítulo 46, o livro de Isaías descreve uma sequência de mensagens proféticas que confrontam tanto o povo de Israel quanto as nações vizinhas. Em especial, nos capítulos 40 ao 45, vemos Deus enfatizando sua singularidade, sua capacidade incomparável de predizer e controlar o futuro, contrastando severamente com ídolos fabricados pelas mãos humanas. Isaías 45, imediatamente anterior, trata do anúncio profético sobre Ciro, o rei persa, que libertaria os judeus do cativeiro babilônico. Uma profecia feita há mais de 150 anos antes de seu cumprimento. Esse contexto já estabelece claramente o tema Deus é soberano não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações e sobre o seu curso da história. Outro elemento fundamental do pré-contexto é o crescente declínio espiritual de Israel. O povo escolhido se misturava às práticas pagãs, duvidava das promessas divinas e buscava auxílio em potências estrangeiras. Isaías responde ao desânimo dos exilados, mostrando que o futuro não está nas mãos de Babilônia, nem dos seus ídolos, mas nas mãos de Deus. Ele é o Senhor do passado, presente e futuro. Não há mudança em sua vontade, nem surpresa em sua administração da história. Além disso, é essencial considerar que a cultura da época valorizava imensamente os oráculos e adivinhações, práticas comuns nas nações gentílicas. Israel, tentado a confiar nessas superstições, precisava se lembrar que apenas Yahvé podia declarar com precisão e realizar o que anunciava, porque ele mesmo ordenava todos os eventos. O pré-contexto, então, é uma batalha entre o verdadeiro Deus soberano e os falsos deuses impotentes. Por fim, vale mencionar que Isaías escrevia para um público que ainda não havia experimentado o exílio completo. Suas profecias serviriam de consolo para gerações futuras. Isso mostra como Deus não é limitado nem pelo tempo nem pelas circunstâncias. Ele fala hoje para confortar o amanhã, algo que apenas um ser soberano poderia fazer. O capítulo 46 trata principalmente da humilhação dos ídolos da Babilônia e da demonstração do poder do Deus de Israel. Bel e Nebo, divindades babilônicas, são apresentados como pesados fardos incapazes de salvar seus próprios adoradores. Ao contrário dos ídolos que são carregados pelos homens, o Senhor é quem carrega seu povo. Esse é o contraste crucial. Enquanto os falsos deuses exigem esforço humano, o Deus verdadeiro é aquele que sustenta, salva e governa soberanamente. No meio dessa exposição, Deus apela a seu povo para lembrar, no versículo 9, das provas históricas de sua fidelidade e soberania. Quando ele diz lembrai-vos, não é um mero exercício intelectual, mas um chamado para confiar e obedecer com base na evidência histórica de que Deus sempre cumpriu suas promessas. O fim anunciado desde o princípio, no versículo 10,
é uma demonstração de seu controle absoluto sobre todos os acontecimentos. Ele não reage aos eventos, ele os decreta. Além disso, o termo conselho no hebraico, etzah, implica mais do que um simples plano. Ele se refere a um decreto soberano e sábio que não pode ser frustrado. Quando Deus afirma, farei toda a minha vontade, ele reivindica a autoridade absoluta sobre o tempo, os reinos, as decisões humanas, as calamidades e as bênçãos. Nada existe fora de sua execução da sua vontade soberana. Esse contexto mostra que o problema não está no poder de Deus, mas na incredulidade do povo. Deus é fiel, seu conselho é firme e sua vontade é irresistível. O convite é para que Israel abandone a idolatria e a incredulidade e se renda plenamente à realidade da soberania divina. Após Isaías 46, no capítulo 47, Deus profetiza a queda da Babilônia. A cidade, então poderosa, cheia de orgulho, é condenada à ruína. A Babilônia, que confiava em suas astrologias, adivinhações e falsas seguranças, seria completamente humilhada. Esse pós-contexto demonstra exatamente o que Deus havia prometido. Seu conselho permaneceria, ele faria toda a sua vontade, mesmo contra os impérios mais temidos da época. Mais adiante, nos capítulos 48 ao capítulo 55, Deus começa a revelar de forma ainda mais clara o papel do servo do Senhor, que é uma figura messiânica que cumpriria a redenção de Israel e dos gentios. Essa progressão revela que a soberania de Deus não está restrita a eventos políticos ou militares, mas abrange o plano eterno da salvação em Cristo Jesus. O servo do Senhor é o cumprimento supremo da soberania divina, predestinado, profetizado e realizado conforme o decreto eterno. Esse pós-contexto também é vital para entender que Deus não é apenas soberano sobre a história secular, mas principalmente sobre a história da redenção. A história caminha inexoravelmente para um cumprimento dos propósitos de Deus, algo que a queda de Babilônia e o surgimento do servo deixam claro. Portanto, Isaías 46, versículo 9 ao 10, não é uma declaração isolada, é parte de um fluxo contínuo de revelação que aponta para o domínio total de Deus sobre todas as coisas, passado, presente e futuro, e culminando em Jesus Cristo. Hoje vivemos em um mundo de incertezas políticas, econômicas, sociais, morais, enfim. Muitas vezes, como Israel, somos tentados a colocar nossa confiança em ídolos modernos, como o dinheiro, governo, ciência, tecnologia, sabedoria, esquecendo que apenas Deus é soberano sobre todas as coisas. Isaías 46, versículo 9 ao 10, nos chama a lembrar e descansar. Deus é o Senhor que anuncia o fim desde o princípio. Aplicar essa verdade significa que devemos confiar plenamente em Deus, mesmo quando o mundo parece caótico. Nada acontece fora de sua vontade. Não há tragédia pessoal ou crise global, decisão política que esteja fora do seu controle e seu decreto soberano. Como cristãos, devemos afirmar com ousadia que Deus não está apenas reagindo à história. Ele está ativamente governando cada detalhe dela para a glória de seu nome e o bem do seu povo. Além disso, reconhecer a soberania de Deus deve nos humilhar e nos fortalecer. Humilhar porque percebemos que não somos autônomos nem senhores de nosso destino.
Fortalecer porque sabemos que nosso Pai soberano é também nosso Redentor amoroso, que nos chamou em Cristo antes da fundação do mundo. A verdadeira aplicação prática é a adoração. Quando contemplamos a soberania absoluta de Deus, nossa resposta deve ser a adoração reverente, a submissão humilde e a obediência alegre. Deus é digno de toda confiança, de toda esperança e de toda glória.